Boa noite, Malta Cultural! Sejam todos muito bem-vindos! Hoje é dia 20 de maio de 2021. Eu sou de Andréia Valverde, Portugal, presidente da Rede Sem Fronteiras, e estamos começando mais um Conexão Sem Fronteiras, o programa de entrevistas da Rede Sem Fronteiras aqui no Instagram. Esse programa acontece todas as segundas e quintas-feiras, 19 horas no Brasil, 23 horas aqui em Portugal. Então todos vocês estão muito bem convidados para começar aqui conosco, para participar aqui conosco. Bom, a Rede Sem Fronteiras é uma entidade cultural que desenvolve e divulga a cultura brasileira e lusófona em todo o território nacional brasileiro para leitores de língua portuguesa residentes em mais de 20 países pelo mundo, nos 5 continentes, com o lema Juntos Somos Mais Fortes. Seu objetivo é promover, difundir e fomentar a cultura e a produção dos seus membros além fronteiras por meio de projetos literários e culturais, eventos e parcerias com universidades, fundações, bibliotecas, museus, associações, academias e entidades afins. Nesse momento, nós estamos reestruturando toda a nossa rede e no decorrer do segundo semestre teremos muitas novidades. Aguardem e fiquem atentos. Bem, enquanto esperamos aqui a nossa plateia lotar, nós vamos passando alguns recadinhos, como semanalmente eu faço, né? Então, esse programa aqui, o Conexão Sem Fronteiras, ele é mais um instrumento de divulgação dos nossos parceiros e ele já faz parte dessa nova reestruturação. E nós utilizamos para promover esses parceiros, apresentando eles de forma resumida. Então aqui nós não temos a pretensão de fazer desenvolvimentos de temas literários, autores, saraus, nada disso. Aqui nós apresentamos esse escritor num bate-papo descontraído, uma forma bastante resumida, para falar sobre a carreira dele, para conhecer um pouquinho mais ele. Como é que faz para participar desse programa? Precisa ser nosso parceiro, né? E para ser o nosso parceiro, precisa participar de um dos nossos projetos pelo menos uma vez por ano, quer dizer, um projeto anual, tá? No momento nós temos 2 projetos em abertos, a coletânea da Academia Suíça, a nossa coletânea lusófona da Academia Luso-Suíça, presidida por um presidente Augusto Lopes e nossa vice-presidente Ana Maria Tourinho. Essa coletânea está com as inscrições abertas apenas até agora, o final do mês, portanto, apenas mais 10 dias. Nós não vamos prorrogar, porque ela já está em prorrogação. Então, realmente, no dia 30 nós vamos encerrar as inscrições. Aqueles que quiserem participar precisam entrar em contato, não adianta solicitar o regulamento por aqui, pelas redes sociais. O regulamento precisa realmente ser solicitado por e-mail, porque vocês vão receber por e-mail, tá bom? Então o e-mail é contato@redesemfronteiras.com.br, tudo junto. Envia, que a nossa assessora Sofia vai enviar o regulamento sem compromisso para vocês. É bom sinalizar que quem participar dessa coletânea vai ter o seu material avaliado por uma comissão acadêmica para ser convidado para ser um acadêmico internacional correspondente da Academia Suíça. Então, portanto, junte-se a nós, tá bom? O segundo projeto que nós estamos com as inscrições abertas é a Feira do Livro de Lisboa. A Feira do Livro de Lisboa vai acontecer do dia 26 de agosto ao dia 12 de setembro, aqui em Lisboa, Portugal. E nós estamos com as inscrições abertas para apresentar os livros dos autores solos, os livros solos dos autores lusófonos. Então, se você possui um livro, ou mais do que um, e quiser colocar aqui nesse cenário lusófono, nesse palco lusitano, mande o seu livro para nós, que nós vamos fazer esse trabalho. Claro que aqueles que quiserem vir pessoalmente, que de repente tem aí um trânsito liberado de um país para o outro, pode vir, vai ter o seu horário de autógrafo, vai estar presente na feira, mas aquele que não pode ou que não vai ter condições de viajar esse ano, pode mandar o seu livro que nós o representaremos, que foi o que fizemos com praticamente todos eles participantes no ano passado. Esse ano a gente tem um diferencial. Esse ano nós vamos fazer palestras,
debates, entrevistas em tempo real com todos os autores participantes de dentro da feira em tempo real. Então, quer dizer, vai ser uma coisa bem legal, bem ativa, bem participativa. Então, junte-se a nós. Eu queria esclarecer que os coautores da coletânea Sem Fronteiras pelo Mundo, que estão na coletânea, essa coletânea será lançada na Feira do Livro de Lisboa. Então, os coautores, de alguma maneira, também estarão ligados à Feira do Livro, mas eles não participarão desses debates, dessas entrevistas, dessas palestras. Só quem fará parte desse momento são os autores solos. Os coautores, eles participarão, sim, do momento do lançamento da coletânea, né? Na live que faremos no momento do lançamento da coletânea. Aí sim, vai estar participando de forma ativa naquele momento na feira. Mas a programação cultural ela é feita apenas para os autores solos. Então, se você está na coletânea, mas não se inscreveu como um autor solo, inscreva-se para que você possa participar da feira de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira mais efetiva, tá bem? Bom, então nós estamos nesse momento entrevistando todos os autores solos da Feira do Livro de Lisboa. Nós dividimos os nossos parceiros em 3 turmas. Essa primeira turma é dos autores solos da Feira do Livro de Lisboa. Quando acabar todos os autores, nós vamos começar a entrevistar os coautores das coletâneas e, por fim, a terceira turma será dos demais projetos. Nós ainda temos um número significante de autores solos para entrevistar, então, portanto, penso que essa primeira turma ainda vai aí levar até julho, comecinho de agosto, nós ainda vamos estar na primeira turma dos autores solos, tá bem? Aqueles que se inscreverem agora também estão nessa primeira turma, nós vamos entrevistar antes da feira, tá? Então é isso, junte-se a nós, sejam também vocês sem fronteiras, tá bom? Que mais que eu tenho para informar? Bom, a Rede Sem Fronteiras tem essa página aqui no Instagram, que é a nossa principal página de relacionamento. Nós temos também o Facebook, que é uma segunda página, mas que recebe as informações também. E nós temos o nosso canal no YouTube, o de Andréa Portugal, Rede Sem Fronteiras. Esse canal do YouTube, ele é mais para a gente arquivar ali os nossos vídeos, mas ainda assim temos o nosso canal ali também. É muito importante que você participe dessas redes sociais para que vocês possam ficar cientes dos nossos projetos. Nós também temos 2 grupos no WhatsApp, um grupo geral da Rede Sem Fronteiras e um grupo específico dos projetos da Feira do Livro de Lisboa. Se você quiser ser convidado para participar do grupo geral, junte-se a nós, informe-se, solicite que nós possamos inserir você no grupo, e o grupo realmente da feira é só para aquele que se inscreve e autoriza, a gente coloca lá, tá bem? Muito bem, relembrando aqui que para a Feira do Livro de Lisboa também é necessário mandar um e-mail para poder receber o regulamento. Não adianta colocar aqui no Instagram a solicitação do regulamento, que por aqui a gente não tem como enviar para vocês. Então, solicitem por e-mail, nosso e-mail é contato@redesemfronteiras.com.br. Se você não pode participar, mas conhece um amigo que possa, informe para ele. Afinal de contas, juntos somos mais fortes. É muito importante que aqui na feira nós tenhamos uma grande representatividade da nossa língua portuguesa e dos nossos escritores, sobretudo brasileiros, não é? Bem, no Conexão Sem Fronteiras de hoje, nós teremos como convidada a escritora Maria Delboni, de Minas Gerais, Brasil. Por volta dos últimos 20 minutos, nós abriremos para as perguntas e respostas dos participantes. Então, fiquem atentos, não façam perguntas antes, porque senão some na linha do tempo. Então, logo eu sinalize, vocês comecem a fazer as perguntas, tá bem? Aqui embaixo nós temos uma gaivotinha, um aviãozinho. Clique em cima, vai abrir todos os seus contatos. Aperta em todos os seus contatos e envie essa informação que a gente está informando que essa live está começando. Ao lado tem um coraçãozinho, que é o curtir. Então, por favor, fiquem curtindo o tempo todo para o Instagram entender que essa live está super interessante e compartilhar, tá bem? Então, sejam colaborativos, meus amigos. Pois muito bem, vamos ver quem já está por aqui, para eu dar o meu boa noite. Já temos bastante gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Que alegria.
Muito bem, Beth Silbenstein, nossa querida parceira, nossa conselheira da Rede Sem Fronteiras aqui em Portugal. Focus Portal Cultural, nosso querido jornalista Alberto Araújo, nosso grande parceiro, responsável titular pelo portal da Rede Sem Fronteiras durante muitos anos, e uma pessoa que a gente conta muito com a divulgação dele e faz um trabalho incrível no portal. Quem ainda não conhece, toda semana eu convido a conhecer, porque vale a pena. Literatura Sem Fronteiras, a Flan de Mossoró, Linkintino, Marita Portugal, Fábio Portugal, a família aí Rede Sem Fronteiras apoiando, Marli Lopes, Maria Delboni já está por aqui, nossa querida entrevistada de hoje, Ascension Chanquês, que fez aniversário essa semana. Mil beijinhos, Ascension, deixei um recadinho de parabéns já para você, toda a saúde do mundo para você, viu? Altamiro, Elinalva Oliveira, nossa querida presidente coordenadora da GEB de Ceará, que também tem entrevista aqui na nossa página, Ezia Paiva, nossa querida artista, Marta Verônica, Camilo Marques, que é a nossa querida Etília, muito bom estar com você por aqui, querida. Alda Afonso, boa noite, Alda, seja bem-vinda. Jânia Souza, nossa querida, que também tem entrevista aqui no IGTV. Ana Maria Tourinho também continua sendo campeã das visualizações, com mais de 300 visualizações após a live. Só aqui, 300 visualizações só aqui no Instagram, isso é super legal. Brenda Marques Pena, ô minha querida, que delícia ter você aqui. Boa noite, seja bem-vinda. A Dircilene, muito obrigada. Oneida de Domênico também tem entrevista aqui, muito obrigada. Lena Oliver, muito obrigada, querida. Irislene Morato, presidente e coordenadora da AGEB de Minas Gerais, nossa próxima entrevistada. Boa noite. Glaci Monticelli, muito obrigada. Idalina Gonçalves, muito obrigada. Idalina, boa noite. Soraya Sibera, nossa primeira dama da Academia de Búzios. Estela Oliveira Gomes, de Minas Gerais, muito obrigada. Elci Lopes, Doroteia, muito obrigada. Nina Fernandes também, nossa principal colunista aí, muito obrigada pelo apoio de sempre. Márcia Schweizer, também temos entrevista da Márcia aqui no IGTV. Isabela Pavese, de Santa Catarina, também temos entrevista. Ana Elisandra, nossa presidente coordenadora do Maranhão, da AGEB, muito obrigada pela sua presença, minha querida. Renata Clark Gray, nossa queridíssima do Caribe, aqui sempre nos dando apoio, muito obrigada pelo carinho. Solange Diniz, nossa assessora, muito obrigada por estar aqui conosco essa noite. Muito bem, gente. Mar Soares, nossa querida da Suíça, aqui nos dando esse apoio. Maria Honorária Lemos, é isso? Maria Honorária Lemos, boa noite, querida. É isso, pessoal. Muita gente entrando aqui agora. Sandra, Brunella, enfim. Vou dar uma paradinha, porque senão a gente rouba muito tempo da nossa querida Elinalva Alves, eu já falei Elinalva Alves, nossa querida agebiana, nossa presidente coordenadora do Ceará, né? Então, eu vou dar uma paradinha aqui agora, porque é muita gente entrando agora, e senão a gente rouba muito tempo na nossa entrevistada, tá bem? Então, no finalzinho, eu vou voltar a falar o nome de quem entrou depois. Arailda Gomes, de Minas Gerais, boa noite, querida, seja bem-vinda. Então tá, agora vamos chamar a nossa querida entrevistada de hoje, Maria Delboni. Vamos lá, deixe-me achá-la por aqui. Muito obrigada, pessoal, pela presença de vocês. É sempre uma alegria para a gente poder contar com tanta gente bacana, assim, nos prestigiando os nossos. Apertem aí no coraçãozinho a noite toda, que delícia. Vamos ver nossa querida Maria Delboni aí. Mandei o convite para você. Boa noite, querida. Cadê você? Não estou te vendo. Entrar, ela entrou, mas ela não está a postos.
Vamos ver o que aconteceu. Ela deve estar se ajeitando. Maria Delboni, cadê você? Ah, a câmera pode estar invertida. Não, acho que não, porque eu estou vendo uma cadeira ali. A sua câmera pode estar invertida. Será isso, Maria Delboni? Ou então... Bom, eu não estou te ouvindo. Isso já é um complicador. Na verdade, eu acho que a câmera não está invertida, não. Eu acho que a câmera dela está para cima, assim. Daí eu só estou vendo a beiradinha do sofá, da cadeira e a cortina. Pois é, dá uma ligadinha aí para ela para ver se você pode ajudá-la. Vamos esperar um pouquinho, pessoal. Vamos ver o que a Maria Delboni se ajeita ali um pouco, tá bem? Porque ela já entrou, mas a gente não está nem ouvindo nem vendo, né? Não tem problema, a gente espera um pouquinho. Olha, enquanto a gente espera um pouquinho, eu quero dizer para vocês o seguinte. Quando essa live terminar, bom, primeiro é importante que vocês saibam, vocês que estão por aqui pela primeira vez, que essa live, tudo que vocês escrevem aqui na linha do tempo, aqui no chat, nós temos um relatório disso ao final e nós entregamos esse relatório para a nossa entrevistada. Então, a nossa entrevistada ela vai ler tudo o que foi dito para você, tudo que vocês escreveram, desde o início até o primeiro boa noite, até o último boa noite. Então, deixem os seus recadinhos, deixem os seus comentários, as perguntas que não der tempo de fazer, não, sei lá, às vezes pode não dar tempo de fazer, ela vai responder depois, tá bem? Então, é muito importante que vocês possam fazer isso aí. Maria Delboni, está me ouvindo? Estou vendo a câmera se mexer, mas eu não consigo te ver, querida. Aí. Bom, mas não é a Maria Delboni ali. É, acho que sim. Quem é que estamos aqui? Não. Quem é? Maria Honória Lemos. Ah, então peraí, tá sendo esse problema. Então peraí, deixa eu derrubar ela. Tudo bem, não há problema. Deixa eu ver como eu derrubo aqui. Ela tem que ser você pode apertar o xizinho aí, minha querida, e sair? Porque eu apertei... Eu e minha visão boa, beça. Põe óculos, tira óculos, põe óculos, tira óculos. Eu acho que apertei a pessoa errada. Não sei como é. Peraí. Deixa eu me ver. Deixa eu me ver como... A pessoa também não me escuta, né? Não consigo tirar. Maria Honória, você está me escutando, querida? Maria Honória? Oi, pode falar. Oi, querida, eu apertei sem querer você ao invés de Maria Delboni. Eu preciso que você aperte esse xizinho aqui em cima, olha, para você sair. Tá você bem. faz essa gentileza para mim? Obrigada, viu? Estou. Olha se desligou. Não, ainda não. Agora sim. Muito obrigada, querida. Bom, pessoal, eu peço desculpas, o erro foi meu. Eu apertei errado. Eu, ao invés de apertar Maria Delboni, apertei Maria Honória. Me perdoem, viu? E a Maria Honória também não tinha percebido que era ela que tinha entrado. Olha que maravilha. Eu coloco óculos, eu tiro óculos, eu coloco óculos. Agora sim! Maria Delboni, é você? Ou eu me equivoquei? Boa noite, só um minutinho que ela está entrando já. Tá bom, eu espero. Ai, gente, isso aqui é um mico, hein? Um mico chamado de André. Alô, tô aqui. Nossa, que loucura! Eu tô te vendo e não consigo falar com você. Estou te vendo, não consegui falar. Falei, meu Deus. Foi meu. Puxa, Olha, que horror! Porque foi assim, deixa eu te explicar. Eu estou vindo de uma vida muito complicada, né? Eu estou indo dormir às 6 da manhã, às 7 da manhã. Então, eu trabalho 15 horas por dia. E hoje, especialmente, teve a reunião da GEB Rio de Janeiro, a entidade da qual eu presido, né? E daí, nós tivemos muitas horas de reunião. Eu acabei, vim para cá. Então, assim, eu estou bem cansada, com a vista cansada. E fiz esse bico, assim, em rede nacional. Me perdoa, viu? Eu quero ver. Mas agora Pois é, mas aí... certa.
Pois é, mas a gente vai brindar para começar essa live que deu tantos problemas para entrar. Primeiro eu vou te apresentar, né? Vou te apresentar para que a gente possa, para que as pessoas possam conhecer você oficialmente na internet. Ah, sim, claro. Tem barulho aí ao fundo, Maria Delboni. Ah, já vou pedir para sair, Tá. Pronto, já saiu. Bom. Mas olha, eu tive um problema imenso com o meu telefone, porque eu tenho 5G aqui em cima e 2G lá embaixo. Eu estava tentando 2G para ficar tranquila, sozinha, não deu certo. Bom, então meu presente. Não, mas não tem problema nenhum, porque foi justamente na hora que eu chamei a colega, e aí eu tô lá com a colega, e a colega não me respondia, eu achei que era você, e não era você. Então, assim, foi super divertido o nosso começo hoje. Super divertido para descontrair. Tá tudo certo. Que bom. Bom, eu vou Que te bom, apresentar, tá bem? Vamos. Então, vamos lá. Maria Delboni é mineira, casada, mãe de 4 filhos, hoje com 4 netos. Foi adolescente curiosa com o mundo dos livros, idealista e futurista. Por isso a formação acadêmica. Professora graduada em letras e doutora em ciência da educação. A aventura no mundo das palavras começou como freelancer em um jornal de Boston, Massachusetts, em 1987. Depois, descobre sua verdadeira vocação, os contos. Foi colunista do Varal do Brasil, revista eletrônica editada em Genebra. Participou de várias antologias e coletâneas. Publicou 5 livros solos, uma trilogia de contos, um romance e uma gramática da língua portuguesa. Prepara-se agora, em 2021, para lançar um livro de poesias na Feira do Livro de Lisboa. Ocupa a cadeira 64 da Academia ACLAPT. Essa sigla é tão grande que eu não sei nem se eu consigo falar. ACLAPT CETEST. Sei lá. Poemas e Trovadores do Espírito Santo. Depois você vai me dizer como fala essa sigla. Cadeira 49 da Academia de Letras do Rio Grande do Sul. A cadeira 84 da Academia Internacional de Literatura Brasileira. Faz parte da diretoria da AGEB, Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, de Minas Gerais. E também é membro da Academia NALAP de Portugal. Essa é a Maria Delboni. Como é que fala essa sigla, querida, dessa academia? A CLAPT CTC. Ah, CLAPT CTC. Bom, minha querida, agora sim eu levanto um brinde a você, a sua saúde, Então, a sua energia. Amém. Você é uma escritora cheia de energia, cheia de projetos. Então, que Deus te abençoe, que você continue cada vez produzindo mais e melhor. E o nosso muito obrigada por você fazer parte da nossa família. A gente fica muito feliz com a sua presença e a gente só deseja coisas boas para você. Amém, amém, amém. Muito obrigada e a você também. Que tenhamos todos um 2021 diferente do ano passado. Para você talvez seja um pouco igual, porque a feira aconteceu. Mas para mim será diferente, que eu espero que essas fronteiras abram e que eu possa estar presente na feira. Nós também. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Vamos torcer. A informação que eu tive hoje, coloquei até lá no grupo, é que as feiras, as fronteiras vão abrir em junho. Vamos torcer para você ver. Ai, que ótimo! E você... Que linda notícia! Linda notícia, maravilhosa. Muito bem, então vamos começar as nossas perguntinhas, porque já estamos um tanto quanto atrasadas. Vamos lá, vamos começar com a pergunta básica. Olha, esse barulho continua, ele vai demorar para acabar? Porque isso é uma coisa que incomoda. Não, mas não está aqui. Mas não está, esse barulho não está aqui, não. Ele deve estar em outro lugar, talvez na rua, porque aqui dentro não. Tem alguém da sua família assistindo também? Pede para colocar mais baixo. Não, acho que não. Não, deixa eu ver se tiver alguém aqui de fora aberto. Porque está um barulho. Não, aí, Fábio? Não, eu vou desligar o computador, que pode ser o computador. Deixa eu desligar. Pode ser sim, dá interferência. É. Pronto. Pois é, mas
Tá melhor. Já está desligado? Não tá melhor. Não, tá continuando com barulho? Tá desligado. Melhorou. É um barulhinho chato, né? Melhorou. Não, eu vou tentar de novo, que pode ser o computador. Não melhorou, pessoal? Melhorou? Então era o computador. Melhorou. Era o Melhorou computador. sim. Era o Vamos lá. computador. Então, vamos começar com a pergunta básica. Quando a literatura começou a fazer parte da sua vida? Bom, eu sempre tive ligado às letras, porque as palavras me acompanharam a vida toda. Eu, desde o ensino médio, eu trabalhava com redação quando eu digo assim, eu fazia redações para as minhas colegas de sala, e tive assim, um grato prazer, e também poesia, olha só, tive o grato prazer de receber, depois, há uns anos atrás, uns 3 ou 4 anos, de uma amiga que foi minha colega nesse ensino médio, uma poesia que eu escrevi para ela, nesse ensino médio, e ela guardou, e foi uma das primeiras poesias. Foi um grato prazer. Então, eu sempre estive ligado a palavras, à literatura, para a leitura demais, que eu adoro ler, né? É um dos meus passatempos prediletos, a leitura. E sempre esteve presente na minha vida a literatura. E como você disse, eu comecei em 87 a trabalhar num jornal nos Estados Unidos, depois eu trabalhei nessa revista na Suíça, fui para as antologias, fui para as coletâneas, ganhei alguns prêmios e de repente falei assim, vou lançar um livro solo. E comecei com a minha trilogia. Maravilha. Comecei com o meu solo. É fundamental, eu sempre bato na mesma tecla, é fundamental que o autor, né, o escritor, ele seja também um leitor. Porque se ele não for um leitor, ele não será um escritor bem-sucedido. É muito importante que ele seja um escritor, que ele seja um leitor, né, Delboni? Porque senão demais a conta. Muito demais. Eu digo sempre que a gente, mesmo porque o escritor, ele sempre copia o outro escritor. Tudo se transforma nessa vida, nada se perde. E na arte, tudo se cria e se recria. O tempo todo você está recriando em cima da literatura, em cima daquilo que você conhece. E o escritor não pode escrever em cima de uma coisa que ele não conhece. Ele tem que conhecer a situação, ele tem que conhecer... Quando você vai... Eu converso de vez em quando com os amigos escritores, e eles, quando vão fazer alguma coisa, se propõem a fazer um livro novo, eles vão buscar, primeiro, arrebanhar conhecimentos, arrebanhar as situações em que ele pode escrever, as situações em que ele pode falar sobre aquilo, e aí ele precisa de conhecimento. Sem conhecimento ele não escreve nada. E é preciso, para conhecer, você tem que ler. Então é preciso que o leitor esteja presente, o livro esteja presente na sua vida sempre. Você não vai desvencilhar de ler. Se você vai escrever, você vai fazer as duas coisas, vai ler e escrever. Baseado nisso que você acabou de falar, quais foram as influências que você teve ao longo desse teu processo de produção da escrita? Algumas. Por exemplo, quando eu comecei com a Sabrina, que é o primeiro livro que eu já vou começar a mostrar, o primeiro livro da minha trilogia, que é Nas Asas do Tempo, a Sabrina era uma adolescente rebelde. E a minha intenção era simplesmente denunciar os valores da sociedade, o preconceito em cima da mulher nos anos 60. E eu continuei depois nessa trilogia. Isso aí, na verdade, quando eu comecei Sabrina, Nas Asas do Tempo, eu pensei em fazer um livro e talvez parar por aí, ou passar para outra coisa, mas eu gostei da ideia de denunciar preconceitos em cima da mulher, de denunciar os valores da sociedade, de denunciar aquilo que estava acontecendo no mundo nesses anos numa época em que eu participei, né, que foram os anos 60, 70, e eu pensei assim, nada melhor do que uma pessoa que participou denunciar essa situação de sociedade. E é interessante que depois eu conversando e lendo também, como a gente estava falando, a gente lê muito, né? Lendo também a gente verificou que isso acontecia no mundo todo. Né? Acontecia não era só o Brasil que tinha esses valores, esses preconceitos em cima da mulher. A mulher estava presa realmente em cima de preconceitos no mundo todo. E aí depois eu fui fazer o Tempo de Arranjo. Eu resolvi passar por uma trilogia e fazer uma sequência. Na verdade eu não sabia se era trilogia ou se tinha o quarto ou o quinto. Eu pensei em fazer uma sequência. E eu comecei com a história da Sabrina, ainda a mesma personagem, e entrei no livro Tempos de Arranjo. Tempo de Arranjo tem uma maneira diferente, uma abordagem diferente, que é o que você falou. Se a gente lê, a gente é influenciada.
E eu fui ler o Humberto Eco, que trabalhava com as cartas para o amigo. Fui ler o padre Fábio de Mello, que trabalhava também com o amigo. E eu disse assim, olha, o segundo personagem na literatura é interessante. E aí o meu tempo de arranjo tem um segundo personagem, que é o namorado, que agora vai ser o marido na história. E eles vão passar através de arranjos, de desarranjos, normal num casamento, ou melhor, normal em uma relação, quer seja ela de trabalho, de amizade, de casamento, é normal os arranjos e desarranjos, e aí entra o segundo personagem, né? E eu pensei assim, olha, eu vou para meu terceiro livro. Ainda não está completo ainda, eu não falei tudo que eu quero falar da sociedade, eu não falei tudo que a mulher pode conseguir, não falei tudo que a mulher tem direito ainda no mundo e na sociedade. Eu vou para o terceiro livro. E fui para Tempo de Liberdade. Tempo de Liberdade, a minha personagem está agora madura, ela está nos anos 2000, e ela está com o pé na modernidade e agarrada lá atrás, nos seus valores que ela traz arraigados e que ela não consegue se desvencilhar. Ela quer ter aquela liberdade de fazer o que ela acha que pode, mas ela acha assim, não devo. Então fica aquela briga de quero, não posso, posso e não devo, e vai aquela briga de a descoberta da sua verdade que vai levar à liberdade, vai levar à liberdade da personagem. E é interessante que nessa época que eu estava fazendo esse livro, eu fui à China com as amigas, e a gente visitou Buda, né, nos templos, e tem no livro tem uma foto bem interessante no final. Primeiro tem a foto do Buda, e depois tem uma outra foto bem interessante, que é a foto onde eu estou pulando a escada. E dá uma ideia de liberdade, né? Esse pular, esse levantar voo, né? E, na verdade, a personagem chega no final e eu deixo para o leitor descobrir, né, qual que é a sua verdade, se ela descobre ou não a sua verdade. E você está presa em laços que você cria enquanto você não descobre a sua verdade. O que é verdadeiro para você, né? E é muito interessante. Eu gostei demais de fazer essa série. Você acha a trilogia essa trilogia, deixa eu te fazer uma pergunta a respeito dessa trilogia. Essa trilogia, as pessoas, elas obrigatoriamente sentem necessidade de ler os 3 livros para compreendê-los, ou apesar de ser uma continuidade, as pessoas podem ler um separado do outro, ou ler só 2, ou ler só um, que elas vão compreender o que cada um quer dizer? Aí é que está a magia da literatura. Ele foi confeccionado, ele foi feito de uma maneira que você lê o segundo ou terceiro, voltar no primeiro, você pode ler aleatoriamente. E cada um deles pode ser lido também, que são contos, cada conto pode ser lido também ao bel prazer. Você pode ler o primeiro, o último. Existe uma linha que corre durante todo o enredo, que faz essa junção, que torna isso um enredo, mas não é um enredo. Na verdade, não tem aquele liame em cada um dos contos. Existe sim essa linha que vai correndo, não é, em todo o livro. Mas, na verdade, não tem obrigação de você ler o primeiro conto, o segundo e o terceiro. Você pode ler aleatoriamente todos os contos, eles se interligam e se desligam. Não há necessidade de leitura maravilha. Muito temporal. Bom. E continuando... Bom, aí eu resolvi mudar o meu gênero literário e passei para um romance. E esse romance é uma biografia da minha mãe. E também, mais uma vez, eu tive uma influência que foi o Dom Casmurro, que foi o Machado de Assis. E eu achei interessante contar a história do morto, né? Que é o que o Machado de Assis faz com o Dom Casmurro. Mas eu quis introduzir, eu queria uma inovação. Como eu fiz coisa com os meus outros, eu sempre tinha uma inovação, tinha sempre uma coisinha diferente. Nesse também tem uma coisa diferente, porque a personagem, ela vai dialogar com a morte. E a morte não é simplesmente estática, ela está ali. Ele é presença, ela acaba sendo um personagem no livro, um personagem que não fala, é lógico, mas que está presente nos diálogos. E há diversos diálogos com a morte durante o livro. E ela vai chegando ao final até a se despedir da morte, né? Se dizer para a morte, não tem mais jeito. E aí, então, ela fala com o leitor também, remetendo aos nossos Machado de Assis, que gostava de falar com o leitor. Ela se remete ao leitor dizendo aí, e aí, vocês acham que eu vou ficar aqui debaixo da terra? Não vou, não. Vou para minha última viagem. E aí você vai pensar o que seria essa viagem, né? Aí cabe ao leitor ficar imaginando o que seria essa última viagem.
Foi uma construção interessante, eu gostei de fazer também. Que delícia. E o próximo? Bom, voltando agora às reminiscências que a gente já falou, nós já começamos a falar sobre o meu início, né, de literário. Eu fui juntando material quando eu escrevia para o jornal em Boston, quando eu escrevia para a revista na Suíça, eu fui guardando aquele material. E me surgiu um belo dia, me deu uma ideia de fazer, também influenciado, agora eu vou falar por que também, influenciado por Ismael Tesma, que é um linguista, que fez um dicionário de Pomerano no Espírito Santo, que eu achei super interessante, quando eu estava fazendo o meu doutorado na Argentina. E eu fui fazer essa pesquisa, meu doutorado era em cima da segunda língua, aprendizagem de segunda língua. E eu resolvia trabalhar em cima do Pomerano, que é uma língua, não é uma variação de alemão, mas é uma língua que tem semelhança, que tem raízes, né, no alemão. E então eu fui fazer essa pesquisa dessa aprendizagem de segunda língua. Eu trabalhava com inglês, estava fazendo espanhol na Argentina, e eu pensei em fazer essa pesquisa no Pomerano. Isso porque eu tinha uma facilidade com o alemão. Não falo alemão, mas leio muito bem, e tenho algum entendimento. Então, eu disse assim, vou fazer essa pesquisa. E foi super interessante. E esse Ismael Tesma, ele fez um dicionário. E esse dicionário dele, eu, por exemplo, hoje seria um desafio muito grande se eu me atrevesse a fazer alguma coisa que ele fez, eu inovaria. Por exemplo, ele fez um dicionário onde ele fez uma compilação de palavras, que ele foi de boca a boca, certamente, porque é filho de pomeranos, e fez um arrolamento de palavras com as traduções. Eu iria um pouquinho mais além e colocaria na frente de cada palavra a tradução fonética, para que qualquer pessoa pudesse ler e saber como pronunciar aquela palavra. E aí ele teria duas aprendizagens simultâneas ao mesmo tempo, a palavra, o sinônimo, né, que seria o significado do significante, e além da fonética, que aprenderia como pronunciar a língua pomerana. Esse é um desafio, posso pensar em fazer com a língua portuguesa, viu? Para aprendizagem de estrangeiros, quem sabe? É um desafio. Tudo é um teste, né? Pode ser. Exercício, né? Como diz os mineiros, é um trabalho de cão, mas pode ser que um dia eu resolva arregaçar as mangas e me enveredo por esse caminho. Mas aí o meu neto estava precisando de sempre ajuda, às vezes eu não estava em Belo Horizonte, eles me pediam por telefone. Eu falei assim, olha, vou fazer uma gramática, em que seja assim, uma gramática gostosa de ler, simples, fácil, mas que seja interativa, que a pessoa vá aprender a ler. Não precisa ficar debruçado em cima dela, só uma leitura, ele já vai ler e vai aprender. E daí surgiu o meu Explorando Português, que foi lançado no Rio de Janeiro, na Bienal, e que você já teve com ele em mãos aí. E fez sucesso aqui em Portugal, né? O pessoal adorou. Eu acho até que porque o português do Brasil é diferente do português de Portugal, né? Apesar da língua ser unificada, Portugal não aceitou essa unificação, quer dizer, a população, né? Não oficialmente. E daí eu acho que eles tinham uma certa curiosidade. Então foi um livro muito folheado assim, no estante. Todo mundo que entrava no estante para ficar mexendo, assim, eles iam direto ali na gramática e ficavam olhando, assim, fez sucesso. Que maravilha, que maravilha. Eu fico muito feliz, muito feliz. Muito feliz. E eu pretendo fazer com que ele chegue aí às mãos de muita gente, porque no Brasil, por exemplo, ele é um livro excelente para o Enem. Ele tira dúvidas para o Enem. Ele é um livro de consulta. Então, ele é um livro muito bom. É um livro de cabeceira, é um livro para ter na estante. E quando eu fiz, eu falei, gente, eu fui muito feliz em ter escolhido fazer esse livro. Ele ficou muito bom, realmente. Geralmente, o autor é muito... Crítico. É difícil ele falar das próprias... É exato. Porque, na verdade... Qualquer obra que você faz, você gosta, você acha, nossa, ficou lindo, ficou maravilhoso. Mas quando a gente tem um retorno quando a gente tem um retorno de um leitor, por exemplo, ano passado eu tive um retorno de um garotinho no sul do Brasil, Curitiba. A mãe, não vou falar os nomes para não tornar público, né? Mas um garotinho, a mãe do menino, acho de 11 anos, me parece, 10, 11 anos, estava procurando um escritor
na internet para falar sobre. E leu a minha biografia, viu sobre os meus livros e gostou. E pediu à mãe que conversasse comigo se ele podia fazer um trabalho comigo para apresentar na escola. Olha que coisa mais linda. A gente fica encantada com uma situação dessa. Esse feedback do leitor é o que nos motiva, né? É o que nos faz caminhar. E é incrível. E essa coisa que você está falando, eu acho que o escritor ele é realmente muito crítico com o seu trabalho. Mas quando ele gosta, quando ele fica satisfeito, isso é maravilhoso, porque a gente tem certeza de um trabalho bem realizado, bem consistente. E a gente fica com uma sensação de dever cumprido maravilhosa, né? Então eu falei com ele, me mande o seu endereço que eu vou te mandar um livro meu, mas eu vou te mandar um que vai te ser muito útil, que vai ser a gramática. Nossa, ele ficou encantado, me respondeu 1 ou 2 vezes, a mãe também me agradeceu muito, que gostaria de me parabenizar e me presentear em um tempo futuro. Falei, gente, eu já estou presenteada, já fui presenteada com esse louvor. Que bom. Realmente foi muito bom. E agora temos o 6º livro vindo aí, essa novidade. Está no prelo. Eu vou ter o prazer de lançar essa obra aqui na Feira do Livro de Lisboa. Conta o que está vindo por aí. Se Deus quiser. É uma obra que será lançada aí em Portugal, se Deus quiser, na nossa feira. Então, eu resolvi mais uma vez mudar de gênero, mais uma vez me surpreender. Como eu disse, Antes de você falar do livro, conta para mim por que você resolveu mudar de gênero. Pois as mudanças vieram acontecendo, né? Assim como a estratégia, as táticas, as abordagens dentro do livro, elas vieram mudando. Primeiro era simplesmente contar o preconceito, depois é contar os problemas de relacionamento, me dei uma aí de psicóloga, depois foi contar de pós-morte, que é uma coisa também de além. Então, assim, eu estava sempre tentando me inovar. Aí depois fui agredida de uma vez com essa perspectiva de uma gramática, que era uma coisa bem nova, né, para um escritor. E agora eu pensei assim, porque eu vou retornar às minhas origens, eu vou voltar para a poesia. Eu devo falar também que a poesia, por exemplo, entre um tópico linguístico e outro, eu coloco uma poesia, e às vezes a poesia parafraseando o que é que eu vou falar. Por exemplo, quando eu vou falar de eufemismo, eu trabalho uma poesia falando de eufemismo. Eu começo assim, já estou chata, estou farta de ser bonitinha, estou farta de ser amiguinha, né? Não gosto desse eufemismo, eu quero ser diferente, quero ser irreverente, quero ser gente. Então, isso para mostrar, um eufemismo, vou mostrar o que é o eufemismo, é uma metalinguagem, né? E aí eu comecei a retornar às minhas origens, eu falei, vou voltar para a poesia, vou fazer um livro de poesia. E eu imaginei assim, vou pegar formas antigas, que tem lá no meu livro um rondó, né? O rondó, que é uma forma antiga, uma forma fixa, né, barroca, e me parece que tem 2 ou 3 poesias de rondó, tem os modernismos, as poesias modernas, e tem uma modernidade maior, que são as aldravias. Eu resolvi trabalhar com a aldravia, que é um produto nosso, mineiro, né, aqui de Mariana, e resolvi colocar essas aldravias mesclando uma poesia com uma aldravia. E ficou super interessante. A primeira aldravia, vou falar só da primeira. A primeira aldravia, ela é bem... para começar, vamos falar primeiro do título do livro, né? O livro chama Múltiplos Olhares. Por que múltiplos olhares? Porque são os olhares diversos, os meus olhares e os seus olhares, as suas leituras, de vocês leitores, né? Então, enquanto eu pensava como fazer isso, falei assim, eu vou fazer um olho, que é um olhar. Então, em cada página que tem uma aldravia, tem um olho. E esse olho é o meu olhar, que de repente é um olhar diferente do leitor, né? E eu começo com o meu primeiro olhar no mundo, que é o olhar do poeta. Então eu começo, sou palavra, verso, então poesia. Aí, primeiro agora eu tenho que falar o que é uma aldravia, né? Tem que falar o que é uma aldravia. Vou explicar o que é uma aldravia. A aldravia é uma poesia que tem que ter 6 versos, cada verso tem que ter uma palavra, ela tem que começar com letra minúscula, cada verso, não tem título, e tem que dar uma metáfora, algum fechamento, alguma significância, né? Tem que te levar a algum pensamento. Isso é uma aldravia. Então, essa minha aldravias de múltiplos olhares, ela está sempre com um olho, com uma visão
do leitor e com a visão do autor. Por isso são os múltiplos olhares. Que delícia, que maravilha. E você está animadíssima com esse lançamento, porque você vai fazer vários lançamentos, quer dizer, você está tendo vários projetos para colocar essa obra, né, em público. Como é que você está pensando isso? Tenho. Pois é, olha, eu volto agora para Guarapari, para o Espírito Santo. Eu tenho um evento no Rotary de Guarapari, que é uma roda de literatura. Nessa roda de literatura eu já vou falar não só dele, mas eu vou levar todos os meus livros e vou falar deles todos, né? Ainda estou pensando se eu faço o lançamento lá ou se eu deixo essa surprise para Lisboa. Estou a pensar. Depois eu tenho em agosto, isso é agosto, né? Setembro, eu estaria, se Deus quiser, em Lisboa. E voltando, eu tenho outubro. Outubro eu tenho mais um congresso de trovadores e poetas, essa CLAPTE CTC que você ficou parada nela. Eu tenho esse congresso lá em Jacaraípe, no Espírito Santo, que está em 7, 8 e 9 de outubro. 9 e 10 eu estou com a Literarte no sul de Minas, em Porto Alegre. Estou com a Literarte. Que mais depois? Ainda em outubro eu tenho Itabira para receber um prêmio Cecília Meirelles de poesia, olha que chique, muito interessante. Então tudo isso se a pandemia me der espaço. Se me der espaço, eu estou com a vida, com projetos e mais projetos. Você está dizendo para a pandemia assim, não quero saber, eu quero produzir. É isso, a ideia é essa. Parabéns. Eu sugiro a você que você faça, assim, um lançamento nacional e um lançamento internacional, ou então, quem sabe, um pré-lançamento e depois um lançamento oficial por aqui. O importante é você divulgar o seu projeto literário o máximo possível, em todas as entidades, em todas as portas que se abriram para você, porque a ideia é essa, né? Nós, autores independentes, nós precisamos de oportunidades. Então, quanto maior a oportunidade, quanto maior o número de oportunidades, mais a gente tem que abraçar. E eu acho que nós temos aí uma infinidade, uma gama de eventos acontecendo, de várias entidades. A gente tem mesmo que abraçar isso, você está certíssima. Ainda temos colegas que estão depressivos em casa por causa da pandemia, sem produzir. É lamentável, porque enquanto eles estão parados, esperando a pandemia acabar, pessoas como você está produzindo, está caminhando, está, indo embora. Isso aí, parabéns, querido. Isso aí. Partindo desse princípio, eu queria que você dissesse para mim qual é a importância que você vê dessa divulgação das obras além fronteiras, sejam em outros estados brasileiros, sejam em outros países. Qual é a importância disso para você? Como é que você vê isso? Olha, eu disse a você que o meu maior sonho, é uma outra pergunta sua, o meu maior sonho é realmente ter um livro meu nas escolas, sabe? A hora que tiver um livro meu na escola, eu vou ficar realizado, vou ficar muito feliz. Isso porque eu passei por escola por 30 anos, né? Fui professora por 30 anos. Então, meu sonho é ter um livro na escola. E agora, quanto a produzir e divulgar, eu te respondo que a Rede Sem Fronteira, para mim, é uma coisa assim, muito interessante, muito importante, porque me leva realmente além de fronteiras, né? Como eu digo sempre, que as minhas asas me levam além da minha imaginação, estou sempre voando nelas, né? Mas eu já tenho corrido, eu já estou assim, bastante aberta a essa divulgação. Em 2019, eu estive na Inglaterra com Explorando Português. Eu fiz um lançamento lá. Eu fiz em Orlando. Tem um escritor, um jornalista, o Walter Alvarenga, fez a cobertura e depois ele lançou no jornal Nossa Gente e foi muito legal. Ele, inclusive, viu a nossa conversa, o seu vídeo da feira do ano passado, de Lisboa, e ele publicou no jornal Nossa Gente, né? Que eu tinha estado lá com você, que a jornalista de Andréia tinha feito uma cobertura fantástica. E hoje ele deve estar nos assistindo aí. Se não tiver, vai ligar amanhã para ouvir. Porque ele se não tiver, vai assistir a gravação. Vai assistir a gravação, porque ele fica assim, ele é fãzaço, ele acha fantástico. E eu mais ainda, né? Porque...
E eu mais ainda em ter assim, esses apoios, né? Quanto mais apoio eu tiver, melhor para mim. E mais elogiada eu fico, mais cheia de energia eu fico para produzir alguma coisa, para continuar nessa luta de divulgação da palavra, da divulgação como eu disse para você, talvez um dia eu vou enfrentar esse desafio de fazer esse dicionário fonético da língua portuguesa, que eu acho muito legal, para a aprendizagem de um aluno estrangeiro que chegue no Brasil, né? Seria muito interessante para ele. Mas, assim, de seguir em frente, o que move realmente é a palavra do leitor, sempre. Muito bem. Então, partindo desse princípio que você acha super importante, essa divulgação, tanto estadual quanto internacional, diz para mim o que a Rede Sem Fronteiras contribuiu na sua carreira e de que forma ela te inspira. Muito, me inspira muito e contribui muito. Porque primeiro me dá essas oportunidades, por exemplo, como agora, de estarmos falando, e essa gravação está sendo ouvida por muitas pessoas, né? Não só no Brasil, mas aí em Portugal, e não só aí em Portugal, mas também na Inglaterra, eu tenho muitos parentes lá, tenho na Itália, então eles estão ouvindo. Olha só, é muito... Essa nossa entrevista será divulgada em 20 países. Então, olha para você ver, pois mas agora no momento esses parentes meus, sobrinhas e primos, eles devem estar ouvindo essa gravação. Se não estiverem agora, vão abrir amanhã para ouvir. Então isso é muito importante. Mas aí esse público, isso a gente está falando de família, mas imagina essa globalização toda, esse alcance todo que a gente tem através do Rede Sem Fronteira. É um alcance muito grande. E isso é muito importante para o escritor. A divulgação do nome, e mais ainda, de André, eu acho mais do que a divulgação do nome, é o incentivo para que ele continue escrevendo, para que ele tenha boas ideias e passe essas ideias adiante. Não só na essa parte de literária, de contos e crônicas, de romance, mas essa parte de poesia, de sentimentalismo. O mundo precisa muito de poesia, precisa muito de sentimento, né? Nós estamos precisando muito dessa ternura, né? Desse olhar terno, a gente está precisando disso. Né? Isso é muito interessante. A gente precisa ler e sonhar, a gente precisa viajar com esse imaginário que a leitura nos traz, né? Ô, Maria Delboni, agora eu vou pedir que você dê uma respiradinha aí, que você tome um pouquinho de seu vinho para eu poder citar aqui os colegas que estão nos prestigiando, tá bom? Então vamos lá, olha só. Estamos contando com a presença na plateia de Purificação Tourinho, Niele Freitas, Felipe Delboni, Rosângela Goldoni, que acabamos de entrevistá-la, a entrevista dela está aí no GTV. Ceci Barbosa Campos também tem entrevista no GTV. Álvaro Luiz Cardoso também. Olha, muito obrigada a todos vocês que já foram entrevistados e que continuam presentes aqui apoiando os colegas. Parabéns para vocês. Muito obrigada. Obrigada a elas. Obrigada a elas. Glau Delboni, a família também apoiando. Isso é super bacana. Isso é muito importante. Mendonça Braz, Alice Rosa Ferreira, Elaine Delboni, Célia Maria Leite, também tem entrevista aqui no GTV, Rajeb Maranhão, Márcia Leal, Vinícius 5520, Luciana Bazoni, Cristine Marques Barbosa, Regina Segue a Vida, Wanda Isque, Poetisa Cacau, Angeli Rosa, é a nossa querida do coletivo Mulheres Artistas, Oneide Alano, Maria Elizabeth CS, Ângela Guerra, nossa querida, que também tem entrevista aqui no GTV, Kátia Colares Ribeiro, nossa querida presidente, coordenadora do Amazonas, muito obrigada pela presença, Sônia AC Lima, Adelina Lima, Gabi Novaes Félix, Basilina Pereira, nossa querida amiga aí do Distrito Federal, um câncer, uma felicidade. Muito bem, pessoal. Muito obrigada pela participação de todos vocês. É uma alegria. Já podem colocar suas perguntas, que a gente já vai começar. Eu ainda tinha mais perguntas para você, Maria Delboni, mas vamos ouvir um pouquinho aqui a nossa plateia, porque senão a gente acaba ficando sem tempo. Eu vou ultrapassar um pouquinho o tempo hoje, na torcida para que o Instagram permita, porque eu te roubei um pouquinho de tempo lá, convidando a colega errada, mas a gente vai ficar um pouquinho mais, tá bem? Olha, enquanto vocês fazem as perguntas, eu queria fazer um convitinho aqui para vocês.
Amanhã, sexta-feira, dia 21 de maio, presta atenção no convite, pessoal. Amanhã, sexta-feira, dia 21 de maio, vai ter a cerimônia de premiação dos melhores do Brasil nos Estados Unidos. Essa premiação é feita por Rafael Silva. A Rede Sem Fronteiras é uma apoiadora oficial deste evento, deste projeto, assim como Madalenas Brasil Suíça também é. Então, nós estamos de mãos dadas apoiando esse projeto fantástico, que é um projeto de valorização do brasileiro que reside fora do Brasil. Então, desta vez, aconteceu o melhor do Brasil na Europa, está acontecendo amanhã o melhor do Brasil dos Estados Unidos e em outubro vai acontecer o melhor do Brasil no mundo. Então, é um projeto fantástico do Rafael Silva que promove não só o pessoal da cultura, mas todo tipo de empreendedor, todo advogados, cabeleireiros, enfim, os brasileiros que fazem acontecer no mundo. Então, é um trabalho muito legal e eu convido vocês a participarem conosco da cerimônia. É uma cerimônia de gala. Eu estarei presente, porque eu vou ter a honra de entregar uma das premiações para o pessoal da literatura, por força dessa parceria, por força desse apoio oficial da Rede Sem Fronteiras. Então, vai ser amanhã, sexta-feira, dia 21, 19 horas, horário de Nova York, 20 horas, horário de Brasília, Brasil, e meia-noite, horário de Portugal. Então, pessoal, fiquem atentos, vocês que são do Brasil, vai acontecer às 20 horas. Vai ser pela página do Facebook da revista High Profile e também pelo canal do YouTube da agência. Então, fiquem atentos que eu vou colocar aqui no feed da Rede Sem Fronteiras todas as informações para que vocês possam acessar e acompanhar amanhã essa cerimônia ao vivo, tá bem? Bom, Maria Delpone, então vamos agora ver as perguntinhas do pessoal, tá bem? Enquanto eu procuro, eu quero que você me diga o seguinte: como é que você tem vencido o bloqueio de inspiração que a pandemia muitas vezes nos impõe? Deixa um conselho aí para o pessoal que ainda está bloqueado e que não sabe como fazer essa válvula de escape. Enquanto eu procuro a perguntinha, vai orientando aí a galera. Eu acho que inspiração exige muito de transpiração. E você tem que trabalhar em cima. E escrever, que siga escrevendo, que escreva errado, que rasgue a folha, comece de novo, que faça uma poesia e reescreva e faça de novo. E que comece as coisas. Tem que começar, as coisas precisam ser começadas. E, de repente, vem uma ideia, está na rua, vem uma ideia, ou está dormindo. Agora não é estar na rua, né? Está na cama, né? Está dormindo, vem uma ideia, está na mesa, vem uma ideia. E que ponha no papel e vá trabalhando aquela ideia. E as coisas vão acontecendo. Eu acho que uma ideia vai puxando a outra. A poesia, ela nasce às vezes de uma ideia, de uma inspiração. Tomar uma taça de vinho pode dar uma ideia, pode dar uma poesia. E um livro pode dar um livro também, né? Então eu acho que tem que começar. Agora tem que começar. O problema é começar. E não se preocupar, porque eu acho que todo autor, eu já li muito sobre isso, que todo escritor tem dia que senta na frente da folha em branco e não consegue escrever nada. Ele tem realmente aquele bloqueio, não consegue escrever, simplesmente. Mas aí ele deixa, fecha, sai, volta outro dia, torna demais. É insistir. O problema, o sério, é insistir, que uma hora a coisa sai. Tá, agora eu vou precisar que as tuas respostas sejam bem rapidinhas, tá? Um bate-volta mesmo para poder dar tempo. A Solange nos pergunta o seguinte: Delboni, já pensou em adaptar a trilogia para o teatro? A trilogia? Para o teatro. Pois é, não, a trilogia para o teatro, já, não pensei não, mas você sabe que o meu sobrinho lá em Tarana, no Espírito Santo, ele fez um teatro com a Sabrina, no primeiro livro, Nas Asas do Tempo, ele fez um teatrinho, e me mandou, falando que ele tinha feito teatro na sala de aula, que ter sido muito interessante. Aí eu falei com ele assim: você fez um vídeo? Me mostra o vídeo. Nunca mandou, mas ele fez. Isso do primeiro. Agora, o último de Vento à Tempestade, um amigo escritor e disse assim: nossa, isso aí daria um monólogo fantástico para teatro. Olha só, Ângela Guerra pergunta o seguinte: que poema dialogou com a primeira Algravia no Múltiplos Olhares? Fiquei curiosa. Foi um metapoema?
Não, foi o primeiro que dialogou foi o Sou Poeta. Eu disse, eu não estou com um poema aqui para ler para você, mas eu vou dizer o que, que é o conteúdo da poesia. Primeiro a Aldravia fala, né, que eu sou palavra, sou verso, então sou poesia. E aí depois tem uma poesia que vai falar como ele é poeta. Sou poeta. Eu não nasci poeta, poeta eu me fiz. De repente, poeta eu me fiz. Quando eu juntei rimas e palavras e um verso eu construí. Então, e vai por aí. É uma poesiazinha para falar como é que eu me tornei poeta. E para iniciar o livro. A Irislene Morato pergunta o seguinte: Maria Delboni tem ideia de doar para escolas públicas do ensino médio? Sim, sim, eu já pensei sim. Agora, eu não tenho em estoque livro algum para fazer grandes doações, né? Eu precisaria realmente de um patrocínio aí, de que a secretaria comprasse o governo, Secretaria de Governo de Minas Gerais, ou de governo, ou de prefeituras, ou então a própria secretaria da escola, né, tivesse intenção de comprar, por exemplo, as gramáticas 5, 10. Eu não tenho estoque para fazer essas doações, mas eu tenho doado algumas, eu gosto de fazer essas doações. Quando a pessoa fala comigo, gostei muito, mas não tenho dinheiro, eu vou te dar, pronto. Não, você vai ganhar de presente, você vai levar agora. Não é por isso que você não vai ler sim. Certo? Eu gosto de ter leitor, como eu te disse. A Ângela Guerra está lembrando aqui que amanhã quem está concorrendo ao Melhores do Brasil nos Estados Unidos é a nossa colega, a nossa parceira Beth Rosen. Ela é grande concorrente, ela é finalista. Vamos torcer por ela. Bom, tem muitos elogios, muita gente te parabenizando aqui. Eu vou te mandar esse relatório para você ler. O pessoal aqui cheio de parabéns. Parabéns, foi uma excelente entrevista, parabéns. A Ângela Guerra pergunta assim: qual o caminho para concretizar, colocar um livro em escolas? Pois é, eu já procurei algumas escolas para fazer a demonstração de alguns livros. No Nordeste, por exemplo, eu tive com a Cultive e eu fiz uma amostragem desse meu livro, Explorando Português. E foi nesse ano de 2020, a ZL Burke, a Jo Ramos, eu entrei no concurso e o livro foi premiado como o melhor didático de 2020. Mas ainda não explodiu, ainda ele está para explodir, para chegar ainda a, como eu disse, por exemplo, se eu fizesse 1000 exemplares, eu teria o maior prazer, se eu tivesse feito 1000 exemplares, eu teria tido o maior prazer em doar para as escolas que eu estive, 10 exemplares para um, 10 para outra, mas eu não fiz essa quantidade de livros, elas eram menores. E mesmo para viajar, você não viaja com essa quantidade de livros, né? Você viaja com uma quantidade limitada, você tem problema de peso, de aeroporto e tudo mais. Então, mas a ideia seria essa, você fazer contato com a direção da escola e mostrar o livro para os professores e ver se é de interesse deles, e se é de interesse da escola adquirir alguns exemplares para ficar na biblioteca. Mas o ideal seria a título de Secretaria de Cultura, né, onde a Secretaria fizesse uma compra relevante para a escola e que doasse para o município, ou que doasse para o Estado, né, seria super interessante. Utopias. A Elisene está perguntando se você tem projetos de palestra em escolas. Eu tenho algumas palestras que eu vou proferir esse ano ainda. Eu tenho nesse Congresso de Trovadores, eu tenho uma palestra que eu vou proferir. Eu tenho uma outra agendada também lá em Guarapari, né? Com uma agendada. E pronto, são as duas. As duas eu vou trabalhar com o feminino. Vou trabalhar com o feminino. Eu fiz a Elisene, ela estava presente, nós fizemos uma lá no Sul, em que eu trabalhei com a figura feminina na literatura, que foi muito interessante, todo mundo gostou, me pediram xerox do meu material e tudo mais. Então são palestras interessantes, eu gosto de falar sobre o feminino, eu gosto de falar sobre preconceitos na literatura e na vida mesmo pessoal, na vida nos valores dentro da sociedade, eu gosto desse tema, né? A mulher é sempre colocada em segundo plano. A gente está galgando ainda, pouquinho a pouquinho, a gente está galgando espaço, né? Galgando os degraus, mas falta muito, falta bastante. Mas a gente chega lá. A gente não pode desistir. Bom, o Alberto Araújo, do Focus Portal Cultural, diz assim: a Rede Sem Fronteiras é, de fato, a melhor estrutura do momento devido à sua incansável luta em prol da cultura universal. Parabenizamos a todos os envolvidos
e coordenadores. Abraço, Alberto Araújo. Muito obrigada, Alberto. Você é muito querido. O Álvaro diz assim: parabéns, Maria Delboni, pelo trabalho e pela verve nas palavras. Parabéns, Di, por mais essa excelente conversa. A Alessandra Alexandria dá aqui a dica, ó. É preciso falar com os coordenadores. Ela está se referindo às escolas. Alberto continua. E mais, de Andréia é muito expressiva, tem um carisma especial. Amamos a sua presença em nossas vidas. A Cultura Universal agradece. Oh, meu querido Alberto, quem agradece sou eu, que me sinto muito valorizada com a sua presença. Ascensión Chanquês, boa noite. Live maravilhosa. Foi um prazer conhecer Maria Delboni. Vou procurar conhecer sua obra. E a Alessandra Alexandria também diz isso. É isso. Maria, que chique, tomando vinho. Rosália. Maria, que chique, tomando vinho. Somos chiques mesmo. Bom, querida, olha só. Agora eu queria que você fizesse... Adoraria continuar esse papo com você, que está delicioso, mas, lamentavelmente, temos hora, né? Porque a gente fica lamentando aqui que o Instagram não permita que a gente grave a nossa entrevista. Então, portanto, a gente precisa finalizar. A gente já passou aí um tempinho do previsto. Então, eu gostaria que você fizesse suas considerações finais. Deixa também, por favor, Maria Delboni, seus contatos para que as pessoas possam acessar você, te conhecer um pouquinho melhor. Tá. Então, vou falar primeiro dos contatos, depois eu faço minhas considerações. Eu sou Maria Lima Delboni, estou no Face, estou no Instagram e estou no YouTube, com alguns vídeos no YouTube interessantes até. Para você, de Andréia, o meu muito obrigado. Você é sempre muito graciosa, muito gentil em atender a todos nós, em ter essa intenção e essa glória de poder levar adiante esses escritores que, se não tivesse esses incentivos, nós estaríamos no anonimato. Então, parabéns para você por esse programa que você está levando ao ar, por essa atenção que você está nos dando, e a mim em especial hoje. E a vocês, meus queridos ouvintes, muito obrigado por terem vindo participar, muito obrigado pelas palavras. E eu estou aí. E você, Luciana, gostei de te ver aí, viu? Luciana é uma ex-aluna de 2º grau de 1990. Que legal. Olha que lindinho, né? Muito legal. Bom, minha querida Maria Delboni, eu é que agradeço a sua gentileza de nos conceder essa entrevista, de poder conhecer um pouquinho mais você, um pouquinho mais do seu trabalho. Os amigos aqui, todos os amigos da Rede Sem Fronteiras acabam se conhecendo um pouco mais. Isso reverbera, né? Eu acho que informação não ocupa espaço e a gente vai ajudando mutuamente, porque a Rede Sem Fronteiras ela é composta de elos muito fortes que ajudam, né? Que se ajudam mutuamente. Então, muito obrigada a você por ter aceito esse convite. Eu desejo todo o sucesso do mundo para você, não só nesse livro novo que está chegando aí, eu estou doida para ver, mas por toda a tua produção. Eu admiro demais o seu trabalho, porque eu acho que você é exatamente aquilo que você falou. Para ter ação, precisa de inspiração, precisa ter também suor. Transpiração. A gente precisa transpirar para poder realizar. E eu acho que você faz exatamente isso. E daí você é exemplo para todas nós. Então, querida, muito obrigada. Muito obrigada. De coração. Namastê. Desejo todo sucesso para você, tá bem? E eu queria Amém. Muito obrigada. Eu queria agradecer ainda mais alguns que entraram agora no finalzinho. Olha só, André Luiz Luz, Poemas Sob Medida, Ângela Nery Oliveira, Rosália 267 e Alessandra Alexandria, que a gente já conversou aqui. Muito obrigada a vocês por chegarem aqui, mesmo que no finalzinho já deram a contribuição de vocês. Muito obrigada. Ótimo, ainda que no final. Na próxima quinta-feira, que é na próxima quinta-feira, dia 27, às 19 horas, nós vamos entrevistar Irislene Morato, também de Minas Gerais. Minas Gerais aí bombando aqui no nosso programa. Sim. Então, eu convido vocês para continuarem conosco na próxima quinta-feira. E peço a vocês que tão logo essa live acabe, vocês venham aqui no feed, deixem um comentário sobre a live. É muito importante vocês que assistiram a live, que possam deixar o seu comentário, sua palminha, seu coraçãozinho. Isso faz com que o Instagram multiplique a informação, isso ajuda a nossa entrevistada. Então,
contamos com vocês. Amigos, muito obrigada por mais uma presença fixa aqui de vocês, porque alguns de vocês já são sócios do nosso programa. Então, muito obrigada também aos que vieram pela primeira vez. Siga-nos, um beijo grande, bom final de semana. Beijo a todos. Beijo a todos. Bom final de semana, beijo a todos. Fica com Deus. Tchau. Tchau, com Deus. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.